Fala pessoal, de volta aqui. A gente vai mexer numa coisinha muito legal e eu espero que vocês gostem do que eu vou apresentar agora. É uma proposta da gente organizar o nosso sistema de som e que ele vai ser bem importante para facilitar o acoplamento, né? Ou a configuração desses clipes, desses áudios e como que a gente vai organizar isso dentro do nosso projeto. Para jogos pequenos ou para projetos extremamente pequenos, aquele formato que eu mostrei nos últimos vídeos, né? Ou seja, da gente ter o nosso Game Object que emite o som e de maneira padrão, né? A gente cria aqui um componente, dá um audio source no nosso projeto e carrega o áudio clip, né? Ou a gente adiciona o nosso audio source e dentro do nosso player controller a gente tem uma lista de áudios que aquele veículo, aquele elemento irá executar. Por exemplo, quando o carro está andando, quando o carro está parado, quando o carro atira, quando o carro freia. E a gente, por meio do script, a gente pega a referência ao nosso audio source e executa o som, né? A gente vai passar pelos métodos que um audio source tem, mas para jogos extremamente pequenos, funciona bem esse formato. Funciona ok de você vincular o audio source ao Game Object que você precisa e só tocar ou executar ou só usar aquele componente quando de fato, né, você executa por meio do script. Tá, beleza, né? E aí, por exemplo, minhas caixas emitem um som quando bate, então nos meus obstáculos aqui eu tenho que ter um audio source também, e quando acontece, né, o on trigger do, do, do obstáculo sendo batido por um carro, ele executa um som usando, né, por exemplo, o caso de um audio source aqui. Beleza, também funciona. Mas o que eu vou apresentar para vocês aqui, ele tem uma proposta um pouco diferente. A proposta aqui é que todo o som do meu jogo, ele vai ser descrito por um grupo de clipes ou de áudio, ou pode ser um áudio clipe ou um conjunto de áudio clipe, e ele terá suas configurações de forma isolada ou separada usando um outro arquivo. Por que isso? Porque ter é, eu posso ter configurações compartilhadas entre os nossos tipos de som, né? Ou os diversos tipos de som, seja efeito sonoro, SFX, né? Seja a música de fundo. Então, a minha proposta aqui é que a gente quebre isso em alguns pedaços. E aí a gente quebra em dois momentos, né? Então a gente tem os objetos que demandam que um som precise ser tocado, seja por efeito sonoro, seja por uma música de fundo ou uma música de tensão em algum momento. E a gente tem do outro lado um grupo de classes ou objetos ou game objects que irão tocar esse som. Então a gente tem o lado onde requisita que o som precise ser tocado, e aí do outro lado a gente tem o som que precisa. A gente tem o outro lado, a gente tem os game objects, né, os objetos que tocam esse som. E tocam esse som sob demanda, para que a gente não ocupe espaço na memória com game objects vazios que só tocarão em algum momento aquele som, e que a gente não ocupe espaço desses objetos sendo instanciados e aparecendo lá, e a gente só precisa ir em certos momentos. Por isso, essa proposta a gente divide em duas partes. E a gente vai começar a falar um pouco da primeira parte, que é a parte dos Game Objects ou dos elementos que demandam a execução desse som. Então, todo o nosso som, né,
todo áudio clipe separado, ou grupos de áudio clipes, né, ou de grupos de arquivos sonoros, eles serão descritos por um arquivo, por uma classe. E aí eu vou mostrar aqui, né? Então, todo e qualquer som será descrito por um Scriptable Object. Se você não sabe o que é Scriptable Object, eu vou deixar um link de um vídeo muito bacana do Open Project falando sobre objetos Scriptable, ou também do próprio manual, né, do Unity, falando sobre esse tipo de classe, né? Enquanto a gente normalmente, quando cria um script, a gente herda, né, do MonBehavior. A ideia do Scriptable Object é você herdar a sua classe do Scriptable Object, é ele guardar dados. E o legal do Scriptable Object é que você, uma vez cria essa classe, como por exemplo o AudioQSO, né, Scriptable Object, por isso que está SO, nessa proposta a gente pode criar propriedades e métodos. Além de propriedades e métodos, no nosso Scriptable Object ele se torna uma classe que eu posso criar um asset para isso. E usar esse asset como objeto que carrega informação para outros MonBehaviors, né? Nesse caso, ele está usando aqui para o MonBehavior AudioQ, né? QI. Mas vamos lá. Então, no nosso Scriptable Object, ele terá uma coleção de audio clip groups, né? Além, né, obviamente, de ter um método chamado getClips. E ele tem um booleano se esse AudioQui vai tocar ou não. Então, para cada conjunto de audio clips, eu crio um AudioQui Scriptable Object que vai representar aquele conjunto de audio clips. E aí você pensa, mas poxa, por que não é um para um, né? Por que não é um AudioQui representa um audio clip? Por que eu tenho que ter uma coleção de audio clips? Porque normalmente, quando você faz, por exemplo, um efeito de pegada de um NPC andando, você vai criar diversos sons que representam ele andando. E esses diversos sons é uma ideia de você dar uma sensação de não ser algo artificial. Então você pode fazer um mais alto, mais baixo, com um pico, com o som dele andando, pisando forte, pisando fraco. E aí você vai ter essa coleção de autoclips e você quer que no momento que tocar o efeito do NPC, do personagem andando, não só do personagem jogável, mas de algum inimigo, por exemplo, andando, você quer adicionar um efeito de toda vez que ele começar a andar, o som que vai ser tocado do som dos passos dele é diferente. Aí ele anda, para, aí ele anda de novo, é um som totalmente diferente. Aí ele para. E o legal é que você pode, usando o AudioQui Scriptable Object com uma coleção, né, uma lista de audio clips groups, um vetor de audio clips groups, você pode determinar qual é a sequência que você quer tocar dentro desse grupo. Então, vamos supor que eu faça essa coleção de passos. E aí, com esse Sequence Mode, eu vou mostrar depois quando for implementar, eu posso ter um modo randômico, que ele dessa lista de audio clips, aqui dele andando, eu seleciono qualquer um e toco no momento que ele tem que ser tocado. Ou sequencial, então toca agora o primeiro tipo de ele andando, o segundo tipo do personagem andando, o terceiro tipo, e se eu tenho 10 formas diferentes de fazer o barulho do personagem andando, eu toco os 10 de forma sequencial e depois eu volto para a primeira e continuo tocando toda vez que eu for preciso tocar esse som do personagem andando. Mas eu também posso ter o randômico sem repetir, ou seja, ele é randômico, ele executa de forma aleatória, ele pega entre essa coleção de passos, mas ele não repete nenhum dos passos até ter passado por todos, e aí depois ele pega de forma aleatória e executa novamente. E aí, para que eu possa fazer esse Sequence Mode, eu tenho um método chamado getNextClip. Então já deu para imaginar mais ou menos aqui. Toda vez que eu preciso tocar um som,
o meu áudio QI vai pegar um clipe ou um conjunto de clipes utilizando o método getNextClip da classe AudioClipGroups. Ele vai utilizar o Sequence Mode para determinar qual é esse som, e desse som eu vou tocar, ou vou mandar tocar. E aí, pergunta, por que então eu vou ter um vetor de AudioClipGroups dentro do Scriptable? Porque às vezes eu não quero só fazer o som dele andando, mas eu quero, ao mesmo tempo que eu mando tocar o som dele andando, eu quero mandar tocar também ele arrastando uma corrente. Então eu consigo, na hora da gravação, gravar só ele andando e gravar só a corrente sendo arrastada. E com esse Audio Clip Group eu consigo, com o meu Get Clips, ele vai pegar tanto o áudio, vai pegar o áudio dele andando e vai pegar o áudio da corrente sendo arrastada e realizar e tocar os dois de forma paralela. E isso vai dar uma possibilidade de criação de diversos efeitos. Eu posso, por exemplo, ter dele andando e do outro grupo de áudio dele carregando uma corrente, dele carregando um objeto, arrastando o objeto no chão, não só uma corrente, outro tipo de objeto, e eu posso criar diversos efeitos, ou posso, utilizando pelo Sequence Mode, fazer com que um personagem ande arrastando a corrente e outro personagem ande arrastando uma espada no chão. E utilizando o mesmo código para o mesmo NPC, utilizando o AudioClip Soul, né, de Scriptable Object, e o AudioClip Groups. Dessa forma, eu crio um sistema aqui de caracterizar ou de criar um asset específico de um grupo de áudio, né? Então, nesse caso, nessa proposta, o meu GameObject que vai tocar uma música, ou o GameObject vai ter um som executado por ele não carregará um audio clip no audio source. Ele carregará um asset do tipo AudioClip SO, que terá uma coleção de audio clips e que poderá criar esse conjunto de efeitos muito legais. Perfeito? Beleza até aí? Ok. Então isso aqui é o arquivo que carrega essa informação dos audios clips que aquele personagem ou aquele GameObject, aquele prefab vai executar e vai demandar a execução, não vai executar, vai demandar a execução de diversos tipos de som. E o legal é que aqui a gente pode criar alguns efeitos bacanas e tocar de forma paralela diversos audio clips para criar essa ambientação dentro do nosso jogo. Beleza. Só que o nosso AudioClip SO, ele é um Scriptable Object, então a gente cria um asset e esse asset pode ser utilizado em um ou mais GameObjects. Esse asset, a gente vai ter para ele, a gente vai ter a nossa versão MonoBehavior, porque aqui esse asset carrega a informação de quais são os clipes de áudio que a gente vai executar e se ele está looping, né? Ou seja, se ele vai executar em loop ou se ele vai executar uma vez quando for demandado para ser executado e depois morre e finaliza, né? Nesse caso, a gente tem o MonoBehavior que vai carregar essas duas informações. Vai carregar, né, nele esse Scriptable Object, ou seja, vai ter para cada AudioClip MonoBehavior, a gente vai ter um AudioClip SO vinculado. Eu posso ter diversos AudioClip MonoBehavior, mas ele só terá, cada AudioClip MonoBehavior só terá um AudioClip SO vinculado. No contrário, o AudioClip SO pode aparecer em diversos AudioClip, tá? E o que o nosso MonoBehavior faz? Nosso AudioClip MonoBehavior. Esse aqui é um código base que a gente pode usar ele para criar os nossos próprios MonoBehaviors de demandar tocar o som baseado em algumas demandas específicas. Mas esse aqui já atende muito bem diversos cenários que a gente pode ter dentro do nosso jogo, tá? Então o nosso AudioClip MonoBehavior, ele tem um booleano que é play on start, ou seja,
partir do momento que esse Mono Behavior é instanciado pelo Unity, ele já começa a tocar o som. E quais são os métodos que a gente tem? A gente tem o Play Audio Cue, ou seja, ele vai tocar o som vinculado do Scriptable Object que está vinculado com ele. Ele vai parar esse som ou ele vai finalizar esse som. E qual a diferença de parar e finalizar? Parar é você dar o stop em qual parte o som está tocando. Finalizar é ele terminar de tocar todo o som e finalizar. Então, vamos supor que eu estou tocando uma música em loop e por alguma razão eu quero finalizar essa música que está sendo tocada em loop. Eu dou um finish. Porque aí ele vai esperar a música terminar todo o trajeto do áudio até o último minuto do áudio, aí ele para. Se eu der um stop, ele para na hora, independente do ponto que está. Ele corta. Essa é a grande diferença desses dois métodos. Isso abrange diversos cenários que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está tocando uma música de fundo e vem um inimigo e a gente quer fazer com que a música altere. A gente tem duas formas. A gente espera toda a música de fundo terminar a última repetição dela e depois começa a tocar a música do inimigo, de combate ou de qualquer clima que a gente quer dar para o jogo, ou a gente para no meio e começa outra música, né? A música que a gente quer fazer tocar, tá? Então esse Mono Behavior ele vai estar vinculado a todos os objetos que demandam tocar uma música, ou um som, ou um efeito sonoro. Por exemplo, uma tocha. Uma tocha na caverna vai ter um som do fogo queimando. Ok. Essa tocha vai ter esse Audio Cue Mono Behavior vinculado a ela, com Player on Start True e com Audio Cue Scriptable Object, com os sons, ou um som, ou vários sons de fogo diferente em loop. Perfeito, é isso. Ele vai estar vinculado e ele vai começar a tocar. Um outro exemplo, o veículo do nosso jogo aqui, né, o carro, a caminhonete, ele terá também esse Audio Cue Mono Behavior vinculado com o som do motor ligado. E a gente vai deixar Player on Start, porque a partir do momento que o jogo começa, ele vai estar tocando. Mas até agora, a gente não configurou o som ou não criou o Audio Source para tocar. Aqui a gente está só falando que esses objetos demandarão um outro sistema, que é depois dessa telinha aqui, para lá, um pouco mais para lá. Opa, para lá, um pouco mais para lá, é aonde estará as classes que tocarão essa música. Mas até aqui, entendo que a gente está demandando, independente de quem vai tocar ou não, aqui a gente está criando uma estrutura que fala, toca. E aí alguém, ou melhor dizendo, um Audio Manager, um gerenciador de áudio, vai capturar essa demanda e vai executar a música. E aí com as configurações que a gente determinar. Porque até agora a gente só configurou uma coisa, loop. A gente não configurou o volume, não configurou se ele é 2D, 3D, qual é o mix do reverb, zone, qual é o spatial blend. A gente não fez nenhuma configuração. Aí que entra o nosso outro Scriptable Object, que é o nosso Audio Configuration SO. Ele é um Scriptable Object. Ele vai ter algumas configurações, e se a gente bater o olho aqui, essas configurações são exatamente as configurações que um Audio Source tem, que é o output, que seria o nosso mixer group, se ele está mutado ou não, o seu volume, o pitch, o pan stereo, steel, o reverb zone mix, o blend espacial, o roll-off mode, distância mínima, distância máxima, spread, Doppler level, bypass effect, bypass listener effects, bypass reverb zones, ignore listener volume, ignore listener pause e o level de prioridade. Uau! É exatamente o que tem lá no nosso Audio Source.
Vamos dar uma olhada. Então, se a gente... Vamos adicionar aqui no veículo Audio Source. Está aqui já, na verdade, adicionado. Está aqui, ó. Áudio clip, né, que vai ser tocado. Output, ó, Mixer Group. Mute, Bypass, Bypass Listener, Bypass Reverb. Play On Way, que esse a gente já deixa ele desativado. Loop, prioridade, volume, pitch, stereo pan, spatial blend, reverb zone mix, Doppler level, spread, volume roll-off, min distance, max distance. Então, a proposta aqui é que a gente crie diversos arquivos de configuração, seja arquivo de configuração, como efeitos sonoros da nossa interface gráfica vai ser tocado, como efeitos, como música de fundo vai ser tocada, qual vai ser o volume, qual vai ser o pitch, qual vai ser o mixer group. A gente já faz configurações padrões para diversos cenários que a gente imagina do nosso jogo, e aí a gente já deixa essas configurações criadas por meio do Scriptable Object que vira um asset. E ele tem um método, que é o método ApplyTo, ou seja, toda vez que a gente demandar tocar uma música ou um clipe de áudio por meio do nosso Audio GUI, a gente passa essa configuração e essa configuração é aplicada por meio desse método ApplyTo a um Audio Source, a um componente, um emissor que vai ter, vai ser configurado utilizando esse arquivo de configuração que é o Scriptable Object, é o asset que a gente vai configurar no nosso MonoBehavior. Então, nosso MonoBehavior Audio GUI, ele tem um asset que é a configuração de som, ele tem um asset que é o som em si, os clipes de áudio, e ele tem uma estrutura, ou um struct, que é o Audio GUI Key, que basicamente é uma estrutura que guarda dois valores. Um inteiro, que seria como se fosse um ID desse Audio GUI, e o próprio Audio GUI, né? Ou seja, o próprio Audio GUI, né? Ou seja, o próprio grupo de sons que está sendo tocado. Então, toda vez que a gente demandar tocar, ele receberá uma chave. Essa chave é importante porque é importante porque o lado, o outro lado aqui do nosso diagrama de classe, ele precisa saber quem que está tocando e como achar isso. É uma forma da gente guardar, toda vez que der um stop áudio ou um finish áudio, a gente consiga achar aonde que está sendo tocado e desligue o emissor de som que está sendo tocado. Então é uma forma da gente materializar o controle sobre isso, tá? É isso. Então a gente já vai implementar no próximo vídeo, mas esse lado é o lado que demanda. E aí a gente tem o lado que recebe todo esse conjunto de demandas. E aí a gente vai falar no próximo vídeo, vamos implementar essa parte, depois a gente vai falar um pouco sobre o canal e como essa demanda, como essa conversa vai ser feita entre quem demanda e quem executa. E aí que tá o nosso Audio Event Channel, depois a gente fala. Então é isso, pessoal, e até a próxima.